abençoando com a sua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, só corrigindo um aviso aqui, o pastor pediu para eu falar. Os irmãos que vão no monte, sexta-feira, só essa sexta-feira, 6h30, né? Ele pediu e avisou que não vai ter o monte, para os irmãos virem aqui na igreja 10 horas da noite, para orar aqui com a gente, tá bom? Então os irmãos que vão aí no monte, 6h30 não vai ter o monte. Os irmãos estão convocados a vir na igreja, trazer um monte 10 horas da noite para cá. Amém? Orar aqui na igreja que antecede a ceia, né? E o pastor quer que a liderança da igreja seja toda reunida para estarmos aí orando juntos. Importante, né? Irmãos, é uma benção a oração, viu? Olha, é uma benção a oração, rapaz. Eu fazia tempo que não participava de uma vigília igual ontem. Irmãos, olha, você tem que estar lá. Só você tem, não dá para falar o que você tem que estar lá. Uma bênção mesmo. Fogo puro, muito gostoso. Vamos ouvir a palavra então, Daniel, capítulo 6, livro do profeta Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 1. Uma palavra que os irmãos todos conhecem. O Cleito já colocou um freio de mão em mim ali, colocou um cronômetro. Ô Pai, perdoa o Cleitinho, Senhor. Daniel, vamos lá. Daniel, capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os sátrapas procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Agora vai lá no versículo 16. O rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. O rei então se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Glória a Deus, Senhor, a tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar aqui nesta noite, trazer mesmo para exortação, consolação nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmãos, pode se sentar. Uma palavra conhecida, quem nunca ouviu sobre Daniel na cova dos leões, ou Daniel e a cova dos leões? O que você acha? Dá duas interpretações aí. Daniel na cova é quando ele está dentro, e Daniel e a cova dos leões vai contar a história paralela de Daniel lá no palácio, e depois ele foi jogado na cova, né? Então
Seria melhor escrita Daniel e a Cova dos Leões, mas o título da sua Bíblia está escrito aí, né? Daniel na Cova dos Leões. Então vamos lá. Não interfere no significado da palavra, tá bom, irmãos? Quem foi esse Daniel? Daniel, ele era de Judá, morava em Jerusalém, e Daniel era um dos nobres lá de Jerusalém. E a Bíblia fala que quando Babilônia, pela primeira vez, invade ali Jerusalém, no ano 606 a.C., porque Jerusalém pecou contra o Senhor, e o profeta Jeremias veio profetizando e falando que Deus levaria o povo para a Babilônia se eles não se arrependessem. E a Bíblia diz assim, ó, que Deus enviou seus profetas falando até que não houve mais remédio. Mas, irmãos, o povo desviou tanto que não houve mais remédio para o povo. Então Deus permitiu que Babilônia invadisse Jerusalém, e nessa primeira invasão, Nabucodonosor, ele leva então os nobres, e Daniel vai então nessa primeira leva para a Babilônia, e Daniel ele vai servir o rei da Babilônia lá no palácio, junto com os 3 amigos de Daniel, né, que são Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes judeus, como que são os nomes judeus? Ananias, Misael e Azarias. Então os 3, mais Daniel, que a Bíblia destaca os nomes. Claro que foi mais gente, só que a Bíblia destaca, né, esses nomes no livro de Daniel. Daniel significa: o Senhor é o meu juiz. Amém? Irmão, você está com a causa aí? O Senhor é o teu juiz. Isso significava aí o nome de Daniel. E a Bíblia mostra que Daniel, ele foi o menino que se destacou, não pela manifestação espiritual e sobrenatural de Deus, sabia disso? Daniel era cheio do poder de Deus, cheio do fogo, houve manifestações espirituais na vida de Daniel. Não, Daniel prosperou no reino por praticar a palavra. Por apenas uma decisão de praticar aquilo que ele aprendeu dos seus pais. Olha você ver, irmãos. Você está esperando o fogo de Deus descer, fazer um milagre, e às vezes você tem que praticar alguma coisinha aí para as coisas andar para você. E já está escrito. O que você está esperando já está escrito. Mas a Bíblia fala então que Daniel prosperou e tomou decisões ali que ele fez, que ele prosperou no reino. E a Bíblia fala então que Daniel, ele, por revelar o sonho de Nabucodonosor, ele ganhou uma posição alta, uma confiança alta ali no reino. E chegando aqui no capítulo 6, o rei Dario já passou o Nabucodonosor, e o rei Dario agora ele vai colocar governadores sobre o reino dele. E ele escolhe ali 120 irmãos que vão governar. Mas desses homens que ele escolhe para governar, ele escolhe 3 que está mais chegadinho ali com o rei. E dos 3, Daniel se destacava. Olha versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então Daniel ganhou uma alta posição, uma confiança, porque ele era um homem de Deus, um bom funcionário, fiel, fazia as coisas tudo direitinho. Você quer subir de cargo na sua empresa? Faça as coisas certas, seja um bom funcionário, mano. Só chega atrasado, perde a cesta básica todo mês, pega atestado demais. Irmãos, vai aparecer uma vaga para você crescer lá, né? Sem chance. Vai para o outro que é ímpio. Mas ele é ímpio, tem a bênção de Deus. Pois é, tem mesmo. Mas você não pratica nada, não faz nada, não vai acontecer, né? Então Daniel, amados, ele se destacou no reino. E os que estavam ali perto do rei ficaram, né, eles ficaram com inveja de Daniel. Porque tudo que Daniel fazia era com excelência, era bom o que ele fazia. Aí quando você faz alguma coisa, a pessoa só critica você, não quer que você prospere, não quer que você cresça aqui na igreja ou no seu trabalho, não quer. Vê você de carro novo, já fica olhando torto. Estou pegando carro aqui, não é de prosperidade material não, tá, irmão? Estou falando carro porque é um negócio mais visível, assim, né? Você troca, vai lá, você junta o seu dinheiro, é organizado, você troca o carro, o irmão já fica olhando torto. Tá na benção, irmão.
mas não sabe o tanto que você, né, batalhou por conquistar aquilo. Ou ver você na igreja, numa posição na igreja, pastor só escolhe irmão. Ué, irmão, mas escola bíblica não participa, oração não participa, evento da igreja não participa, critica Deus e todo mundo. Não manda uma mensagem para o pastor, fala, pastor, estou aqui, precisar de mim, estou lá. Quem não é visto não é lembrado. Guarda isso para você. Quem não é visto não é lembrado. Você não aparece na igreja, irmão. Tudo faz reclamando. Acaba evento na igreja, precisa arrumar, juntar as cadeiras, irmão, lá. Perna para quem tem. Pode ver, irmão, são o mesmo grupinho que fica juntando as cadeiras na igreja. Mas Daniel não, Daniel ele era ali fiel. E por causa dessa fidelidade incomodou aqueles homens e eles ficaram com inveja de Daniel. E a Bíblia fala então que eles vão criar uma lei para prejudicar Daniel, porque em questão do reino não acharam nada, irmãos. Pensa bem, você está lá como governador, vamos pegar aí, governador de Minas, e vai fazer lá como que chama na política? Dossiê que fala, não sei se é essa palavra, mas vai fazer lá um check-up para ver se está tudo certo com você. Vai olhar suas contas, o que você está fazendo, e não achar nada. Nada. Documento, licitação, nota fiscal, não achar nada, rapaz. Fiel em tudo, não achar nada. Aí eles vão falar assim, no versículo 5, então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Porque eles sabiam também que Daniel era fiel a Deus. Então eles tentaram achar alguma coisa. Aí o que eles vão fazer? Vão criar uma lei que durante 30 dias não se podia fazer nenhuma petição, a não ser somente para o rei. Não podia pedir para Deus nenhum, só para o rei, porque eles sabiam que Daniel ia orar. Quando Daniel soube dessa notícia, ele apavorou, rapaz. Ele ficou desesperado. Será que foi isso que aconteceu? Olha o versículo 10. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel nem ligou, irmão. Ficou sabendo da notícia, entrou no quarto e continuou orando da mesma forma. Da mesma forma. Às vezes você ouve uma notícia que vai aprovar alguma lei no Brasil, você já fica desesperado. Ai, meu Deus do céu, vai aprovar a lei, eu estou perdido. Chegar na igreja lá, eu falo que eu não sou crente não, que eu não sou daqui. Mas Daniel, fizeram a lei contra ele, ele não estava nem ligou. Ele entrou e orou. E a Bíblia fala então que eles entregaram Daniel para o rei, e Daniel foi lançado na cova dos leões. E olha que interessante, no versículo 17, depois que Daniel estava já na cova, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel de seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Selou para não mudar aquela situação. E se você der legalidade, mas é isso que o diabo quer fazer na sua vida, quer prender você para que a sua situação não mude. Você continue capengando na vida cristã, vivendo morno, porque o morno está mais para lá do que para cá, né? O pastor conta uma historinha sempre que está o moço lá em cima do muro, e desse lado os dois estão gritando, pula para cá, 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 e do outro lado os demônios estão lá quietos, só olhando, capetados, só olhando, e os anjos gritando, pula para cá, pula para cá, pula para cá. Mas por que os demônios não falam nada, irmãos? Porque quem está em cima do muro já é dele. Quem está em cima do muro já é de Satanás já. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso é, completa aí, é do maligno.
Então, amados, colocou o selo para que não mudasse a situação de Daniel. Mas a situação dele mudou, amém? Porque ele era fiel a Deus. E Deus enviou o anjo e travou a boca dos leões para que não fizesse nenhum dano para Daniel. E olha o que Daniel fala para o rei no versículo 22, ó. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse nenhum dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi pecado ou delito algum. Olha, irmãos, Deus travou a boca dos leões porque não foi achado em Daniel nenhuma infidelidade. Não foi achado nele delito algum, nem contra o rei, nem contra Deus. Então eu quero trazer uma palavra para você aqui nesta noite sobre situações da nossa vida que só são resolvidas por uma intervenção divina. Isso que eu quero falar para você. Que existem situações da sua vida que, se não tiver uma intervenção divina, ela não resolve. Mas para que essa intervenção divina, que esse poder de Deus venha sobre a sua vida, irmãos, é preciso ser fiel. É preciso ser fiel. Alguns problemas, então, em primeiro lugar, ó, alguns problemas da sua vida, que você está passando hoje, alguns problemas, eles podem ser resolvidos somente com as suas próprias decisões. Sabia disso? Que não precisa de uma intervenção divina. Muitos problemas que nós estamos passando hoje, se nós decidirmos consertar, a gente consegue arrumar a nossa vida. Porque tem coisa, amados, que já está escrito. Por exemplo, assim, ó, perdoar o irmão já está escrito. Não precisa de uma intervenção divina, de um poder de Deus, de a gente impor as mãos sobre a sua cabeça, você pular aqui, você cair no poder de Deus, para que você perdoe. Não é decisão, perdão é decisão minha. Jesus já ordenou, perdoe o seu irmão. Apenas uma decisão. Quando Deus fala com Caim, em Gênesis, no capítulo 4, Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Caim ficou irado. Versículo 7. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: Caim, por que você está irado? E por que o seu semblante se descaiu? Aí ele fala no versículo 7, se procederes, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz às portas, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. O que Deus está falando para Caim? Caim, o pecado está à porta. Por que se descaiu o seu semblante? Por que você está irritadinho? Deus falou assim: por que você está irritadinho? O pecado já está às portas. E você, Caim, deve dominar sobre ele. Quer dizer, você tem que tomar uma atitude, Caim, para mudar essa raiva que está no seu coração. Você vê que aí não houve uma manifestação do poder de Deus, uma unção de Deus. O que houve, não? Deus falou para Caim, o próprio Deus, irmãos, não é vamos dizer assim, que não é o profeta falando, o próprio Deus falando para Caim: se você proceder bem, você não vai ser aceito. E lá no Novo Testamento, João escreve que as obras de Caim, elas eram más. Porque ele era ímpio, eram más as obras dele. E Caim ouviu a voz do Senhor, ele quis proceder bem. Olha o versículo 8. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo,
Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Irmãos, ele não quis mudar a vida dele. Ele não quis tomar atitude. Aqui não precisava de uma intervenção divina, apenas de uma atitude de Caim. E ele acabou cometendo esse assassinato. Aí Deus vai falar com ele, né? Versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu guarda do meu irmão? Olha que resposta dura que dá para Deus aqui. Eu sei lá, não sou responsável por ele. Aí no versículo 10 Deus diz: disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a força, fugitivo e errante será pela terra. Olha a maldição que veio sobre a vida de Caim. Ele só precisava decidir, irmãos. Deixar aquela raiva. Então tem situações, problemas que você está passando, apenas uma decisão sua. Irmãos, vê se o caminho que você está seguindo está certo. Analisa a sua vida. Fala o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer para que eu possa consertar esse problema que está me afligindo. Às vezes é só uma decisão sua. Não é verdade? Queremos que, é engraçado, né? A gente quer assim que Deus ele venha agir de forma sobrenatural e espiritual em todas as áreas da nossa vida, irmãos. E isso não vai acontecer, irmão. Porque tem coisa que já está escrito. É só você praticar que já dá certo. É só você praticar a palavra que já dá certo. Não precisa de uma intervenção divina. Não precisa de um poder descer do céu e vir sobre você. Engraçado, né? O pastor falou na quarta-feira. Uma pessoa chegou e falou para ele assim: pastor, eu vou para outra igreja porque a outra igreja é mais pentecostal. Aí o pastor falou de ser fervoroso no espírito. O que é ser fervoroso no espírito? O que a gente faz, irmãos? A gente adapta a Bíblia às nossas vidas. Você pega aquele versículo que é bom para você e você, opa, isso aqui é para mim. Por exemplo, né, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e seguir os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Amém, Deus abençoa. Assim, mas a gente pega esse versículo, glória a Deus. Mas olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Vamos lá agora. Romanos capítulo 12. Vou ler para você o versículo de ser fervoroso no espírito. Romanos 12, versículo 11. Todos acharam? Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, aleluia, servindo ao Senhor, fervoroso no espírito, cheio de Deus. Mas engraçado, irmãos, quem aqui é fervoroso no espírito? Quem é? Glória a Deus, quem é fervoroso? Ih, tá fraco, quem é fervoroso? Se você é fervoroso no espírito, você também tem que praticar o versículo 9. O amor seja não fingido. Eu sou fervoroso no espírito, é fogo puro. E o amor, não passo na ponte com aquele irmão, não. Ué, mas peraí. O amor, irmãos, é a palavra, não é eu que estou falando, é a palavra. Ué, eu vou pegar para mim, ó, o amor, sou fervoroso no espírito. Mas Paulo está falando, ó, tá vendo o título da minha Bíblia, em cima está escrito assim, o amor. Aí Paulo vai detalhar o que é o amor. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Quem é fervoroso no espírito, pratica isso aqui. Olha o versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Rapaz. Preferindo em honra uns aos outros. Quer dizer, o irmão faz um trabalho melhor que o seu irmão. Parabéns, Deus te abençoe. Ficou muito bonito o seu trabalho. Irmão, mas se um cantar melhor aqui... Rapaz, vai dar uma briga, você não sabe, eu já trabalhei em louvor, eu sei o que eu estou falando, mas dá uma briga. Estou pegando um exemplo simples para você. Você está lá velho na empresa, fazendo, entra um novo, faz melhor que o seu, rapaz, você fica nervoso, fica bravo.
Ah, se eu pego, vou fazer de tudo para prejudicar aquele rapaz, para tirar ele daquele cargo. Irmãos, acontece, não acontece? Aí ele vai falar assim, ó, não sejais vagarosos no cuidado. Quer dizer, se você é fervoroso no espírito, você cuida do seu irmão. Não seja vagaroso no cuidado. Você já ligou para alguém essa semana e falou, irmão, tudo bem, tudo certo? A gente não pode ser vagaroso no cuidado. Aí ele fala no versículo 12, ó, alegrai-vos na esperança. Quem é fervoroso do espírito aqui? Amém. Então você tem que alegrar na esperança, irmão. Paciente na tribulação. Oh, Senhor, que dor. Oh, que difícil, Pai. Estou muito tempo na tribulação, não estou aguentando mais, irmão. Tem que ser paciente na tribulação e fazer o quê? Perseverar na oração. Você vem uma semana orando, glória a Deus. Na outra semana, não ora nada, dorme. Até na igreja chega, dorme na igreja. Perseverar na oração, olha, que interessante, versículo 13. Partilhai com os santos nas suas necessidades. Rapaz, você está vendo o irmão passar uma dificuldade, tem que ajudar o irmão. E é isso que ele está falando, partilhar com os santos suas necessidades e seguir a hospitalidade. Seguir a hospitalidade. Você sabe como que surgiu a palavra hospital? Antigamente, as pessoas, os mais ricos tinham tratamento em casa, mas os mais pobres, eles não tinham lugar para se tratar. Então tinha casas de acolhimento que recebiam as pessoas para ser tratadas as suas doenças. Com o advento do cristianismo, aleluia, irmão, você vê que ia acabar com o cristianismo, com o advento do cristianismo, foi então criado, o pastor que é professor de história, ele sabe disso, com o advento do cristianismo foram criados aí, casas, salas de cuidado para as pessoas que não tinham dinheiro para cuidar das doenças. E esse foi pegando esse costume, surgindo então a palavra hospital, que vem da raiz de hospedar, de receber em casa. Olha para você ver, irmãos. Então Paulo está falando aqui, ó, hospitalidade. Quer dizer, se você está aqui, se nós temos cuidado uns com os outros, irmãos, você é curado aqui, aleluia. Só pelo cuidado, do nosso cuidado de uns para com os outros. Você é curado aqui, irmãos. Aí ele vai falar, ó, abençoai os que vos perseguem. Rapaz, que coisa difícil. Se você é fervoroso no espírito, você tem que abençoar quem está te perseguindo. E não abençoar e não amaldiçoeis. Ô praga, viu, que Deus vai pesar a mão sobre isso. Não é assim que o crente fala, vai pesar a mão. Irmão, está mandando a gente amar o nosso inimigo, irmãos. É assim, eu gosto muito daquele hino, rapaz. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai ter que se arrepender, tá? Irmãos, não gosto assim, eu não sabor de mel, me desculpa, irmão, mas ó, o hino vingativo, viu? Pelo amor de Deus. Sei que os irmãos gostam, tá? Isso é opinião minha, tá? Fica à vontade, ouve na sua casa, mas pensa bem pra você ver, né? Não, pensa bem na letra. Não, pensa bem pra você ver. Quem te viu na prova, passar na prova não te ajudou, um dia lá vai ter que se arrepender, tá? Misericórdia, irmãos. Olha, Deus quer que a gente ame os nossos inimigos, que a gente cuide uns dos outros. Vamos lá. Mas pode ouvir, tá, irmãos? Essa é a opinião minha. Eu também tenho as minhas opiniões em relação às músicas, então, né? Fique com a sua aí, glória a Deus, e vamos lá. Olha, versículo 15, ó. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, irmãos. Tudo isso faz parte de ser fervoroso do Espírito. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, e não sejais sábios em vós mesmos. Sabe o que significa esse versículo? Que ele está falando para a gente se apegar a trabalhos humildes. Irmãos, vem pregar, glória a Deus, vem. Irmão, dá para você varrer a igreja? Não, isso não serve para mim não. É isso que Paulo está falando, que os irmãos lá, eles não se apegavam a trabalhos humildes, a trabalhos simples de varrer, queria estar no destaque. Amém? Deixa eu ver outro aqui, ó. Olha o versículo 18. Versículo 18. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Como está aí, irmão, sua paz? Ao que depender de nós, devemos ter paz. Tudo isso é ser fervoroso no Espírito.
Então, meu querido, o que a gente faz? Né? A gente quer adaptar a Bíblia às nossas necessidades. Glória, é fogo, é fogo, é fogo. E eu fico pensando, né, tem irmão que só vive no fogo, não estuda a Bíblia, não cresce no Evangelho, e vive no fogo. Ô, irmão, como que você está? É fogo. Né? Como diz o Silas Malafaia, da hora em línguas estranhas. São 10 horas, xalabalabalabachai. Horas da hora em língua estranha. Mas é engraçado, rapaz, eu vejo tanto crente no fogo e não tem mudança de vida. Não, porque é fogo, mas e a mudança de vida? Irmãos, não é errado o fogo, tá? Não é errado o fogo. Mas você ficar só no fogo, também tem que aprender a palavra. Tem que crescer no Evangelho, amém? A gente fala do fogo, né? E a procura das pessoas por missionários ou pastores aí que revelam até CPF, rapaz. Se vir alguém na cidade que o irmão revela CPF, fala para essa igreja lota. A igreja lota, rapaz. Se vir alguém, o pastor contou do moço que jogava água na parede, né, pastor? O cara lá orando, pá, jogava água na parede. Eu estou vendo! Ah, irmãos, misericórdia. Misericórdia, irmãos. Olha, você sabe, a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, todos, profecia, milagres, batismo do Espírito, tinha todos. Mas é a carta mais que Paulo repreende em relação à carnalidade na igreja. Pode ler primeiro aos Coríntios, o tanto que Paulo repreende a questão da carnalidade na igreja. E a igreja que tinha era do fogo. Aí na segunda carta aos Coríntios, sabe por que Paulo escreve a segunda carta? Porque irmãos na igreja, cheio do fogo, estavam colocando em dúvida o pastorado, o apostolado do apóstolo Paulo. Dúvida se realmente ele era um homem de Deus ou não. Ele teve que escrever então a segunda carta se defendendo. Olha para você ver, irmãos, e a igreja era do fogo. Irmão quer ser espiritual, quer ser fervoroso no espírito? Quem quer? Está diminuindo os amém. Fica com medo não, irmãos. Estou mostrando para você que... Você sabe qual que é a carta mais espiritual do apóstolo Paulo, na minha opinião? A carta de Efésios. A carta mais espiritual do apóstolo Paulo. E você sabe onde Paulo estava quando ele escreveu Efésios? Estava preso. E vem o irmão, rapaz, revelando CPF, e olha, muitos correm atrás, irmãos, muitos correm atrás. E algo que a gente não percebe, no ministério pastoral, duas manifestações do Espírito Santo, que acontece frequentemente no ministério pastoral, que você não percebe, mas acontece. Duas manifestações. A primeira, cura física. Se o pastor orar e as pessoas não forem curadas, assim, isso depende o ministério para ele. E o segundo, que é mais forte, que acontece muito mais ainda, são curas emocionais. São manifestações do Espírito Santo que está na vida do pastor, irmão. Porque o irmão sai da igreja, vai atrás de fogo, vai atrás de um cara que revela CPF, depois ele volta arrebentado. Quem tem que curar emocionalmente é o pastor, rapaz. Cai tudo no colo do pastor. Não adianta, irmãos. Então você está aqui, nossa, vou lá para outra igreja porque é mais pentecostal, irmãos. Olha, eu falo para você, não vá. Se você for só por isso, porque é mais pentecostal, irmãos. Porque você vai ter que voltar e o pastor vai ter que curar você. E o pastor dá varada. Tem hora que a cura da ovelha é meio dolorida, viu? Não pensa que é só o olhinho, o bálsamo, não. Tem hora que é dolorido, porque tem que falar a verdade. Mas são duas manifestações que tem no ministério do pastor, frequentemente, irmãos. Frequentemente. Que acontece, cura física e cura emocional. Isso aí, para a pessoa que é pastor de verdade, né, acontece. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Olha, muitos problemas da nossa vida, elas são resolvidos por decisões suas. Caim não quis decidir resolver a situação e aprofundou muito mais, né? Ainda matou o irmão. E a Bíblia veio uma maldição terrível sobre a vida ali de Caim. Olha que interessante.
dar um exemplo para você, um segundo exemplo agora, de uma pessoa que apenas praticou um princípio. Não teve uma intervenção de Deus, mas ela foi abençoada. As coisas se resolveram na vida dela, ela apenas decidiu praticar algo, que foi Abigail. Quando os pastores, os tosqueadores de Nabal era um homem terrível, irmão, um homem terrível, um homem muito rico, mas um homem terrível. E quando ali os tosqueadores de Nabal estão trabalhando com os homens de Davi, eles trabalharam no campo juntos por um tempo, e quando eles foram voltar para Nabal, Davi disse assim: olha, fala para o teu senhor que é tempo de tosquias, se a gente pode se juntar a eles, e vocês podem aqui nos ajudar a tosquear também as nossas ovelhas, e a gente faz essa troca comercial, vamos dizer assim. E quando os homens falaram para Nabal o que Davi mandou dizer, sabe o que Nabal vai falar? Davi é um fugitivo. Quem é esse homem para que eu ouça a voz dele? Para que eu vou atender? Eu nem sei, não tem relacionamento nenhum com esse homem. Quem é esse cara? Mais ou menos assim a história fala, que Nabal disse. E a Bíblia fala que os homens então voltaram para Davi e disseram: olha, Nabal não gostou muito da ideia não, ele xingou. Ele ficou meio bravo. Aí Davi disse assim, ó: eu vou lá e amanhã não vai ter ninguém do sexo masculino na casa de Nabal. Davi ficou tão bravo que ele voltaria e matar todo mundo lá na casa de Nabal. Só que Abigail, ela soube desse caso. Vamos lá para você ver, 1 Samuel. Ela soube que Davi ia invadir lá as terras de Nabal, e Davi ia matar o marido dela. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Versículo 10, primeiro livro de Samuel 25, versículo 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi. Você pega aí no Antigo Testamento, tá, irmãos? Pega Josué, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, primeiro livro de Samuel, Juízes, Ruth, primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 25, versículo 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi: quem é Davi, quem é o filho de Jessé? Muitos servos aqui hoje fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e o daria a homens que não sei de onde vêm? Os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e vieram anunciar tudo conforme essas palavras. Disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Um dos moços, porém, anunciou a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, mas este os destratou. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, e todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera agora o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a tua casa. Ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Olha, irmão, você vê, Davi já estava decidido a matar mesmo todo mundo ali da casa de Nabal, dos homens. Aí no versículo 18, ó: Abigail se apresentou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de passas e 200 passas de figos, e os pôs sobre o jumento. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, eu vos seguirei de perto. Mas não declarou nada a seu marido Nabal. Então Abigail, o que ela vai fazer? Ela vai pegar os presentes agora e ela vai apresentar diante de Davi, mas ela não falou nada para o marido dela. E quando Davi está vindo com os homens, Abigail, ela se ajoelha
ela se humilha diante de Davi e apresenta os presentes e pede perdão por causa da maldade do marido. Irmãos, que mulher abençoada, né? Que mulher abençoada. Ela inclinou e pediu perdão a Davi por causa da maldade do marido. E Davi então aceitou os presentes daquela mulher. E Davi não fez o mal que ia fazer para Nabal. Nabal deu uma festa naquela noite. Festejou, bebeu todas. Mas no outro dia que ele estava bom, aí Abigail conta para Nabal o que ela fez. E a Bíblia fala que o coração dele ficou com medo. Ele sentiu o peso. Falou, nossa, era para eu estar morto. Olha, irmãos, ele sentiu o peso. Falou, nossa, era para eu estar morto. O que acontece? 10 dias depois, Nabal morreu. Quando é anunciado a Davi que Nabal está morto, sabe o que Davi diz? Bendito seja o nome do Senhor, que Nabal não morreu pelas minhas mãos. Mais ou menos foi assim a palavra de Davi. Agora vá e diga a Abigail, você quer ser a minha mulher? Irmãos, Davi foi bobo também não, né? Ele viu que a mulher era uma mulher virtuosa. Mas ele manda chamar a Abigail, se você quiser ser minha esposa, eu te aceito como mulher. E ela recusou ou não? Ela não recusou, irmãos. Ela casou-se com Davi, teve filhos com Davi. Ela foi abençoada apenas com atitudes. Resolveu um problemão, porque era para ter todo mundo morto. Resolveu um problemão apenas com atitude, irmãos. Você vê que não teve nada. Se, nossa, o Senhor operou um grande milagre aqui. Não teve, apenas atitudes. Então você está aqui na igreja hoje, passando o perrengue. Falei no culto de manhã, tá só, sabe quando você chupa a cana, tá só o bagaço. E você torce, não sai nenhum cardo mais. Pode torcer que não sai nenhum cardo mais, de tão arrebentado que você está, irmãos. Olha, eu falo apenas, analise sua vida, às vezes apenas uma decisão que você toma aí. Pode ser, irmãos, que até você perca coisas nessa decisão que você vai tomar. Mas o fruto que você vai colher futuramente é muito grande. E você vai reerguer de novo em nome de Jesus. Agora, alguns problemas precisam da intervenção divina. Alguns problemas da nossa vida, elas precisam da intervenção divina. Se Deus não vier ali, o problema não se resolve. Por exemplo, uma pessoa que está possessa de demônio. Não é decisão da pessoa, precisa de uma intervenção divina, de um poder de Deus, uma libertação ali na vida da pessoa, para que a pessoa possa ser liberta. Tem aquela palavra de Marcos, no capítulo 9, quando os discípulos, eles oram por um menino, que o demônio pega o menino é lançado lá no fogo, o demônio lança o menino na água, tenta matar o menino de todo jeito. E os discípulos de Jesus não puderam expulsar aquele demônio. Então o pai do menino, quando Jesus aparece, ele pega o menino e fala, e leva para Jesus, e fala para Jesus assim, Senhor, se tu podes, cura meu filho. Eu lembro uma vez que o pastor Flávio perguntou para mim assim, qual o momento que eu achava que Jesus deu uma boa risada? Eu acho que nesse momento Jesus deu uma boa risada. Quando o moço chega com o menino, se tu podes, acho que Jesus fez assim, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Acho que Jesus deu uma boa risada ali, irmãos. Acho que Jesus riu ali. Tudo é possível ao que crê. Aquele moço ajoelha e fala, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E a Bíblia fala então que Jesus orando por ele, aquele menino foi liberto. Aleluia. Porque situações que precisam de uma intervenção divina, irmãos. E se você está aqui nesta noite, precisando de algo assim, eu tenho certeza que Ele vai intervir na sua vida, irmãos. Deus vai operar aí Deus vai operar aí um grande milagre na sua vida, irmão. Tenha certeza disso. Vamos pegar aí a vida de Daniel. Daniel, quando foi então injustiçado, ele foi lançado na cova dos leões. Eu pergunto para você, só a decisão de Daniel ali não resolveria a situação dele. Precisou Deus entrar na vida de Daniel com uma intervenção divina, com o poder de Deus para que ele fosse livre.
E como que essa intervenção veio? Como que esse poder de Deus veio? Eu quero mostrar para você atitudes que você tem que tomar na sua vida para que a intervenção divina ela aconteça de forma eficiente para você. É uma receitinha que a Bíblia nos ensina. Amém? Quer aprender? Não tem o remédio? O remédio tem a bula, né? Vou ensinar como que se usa o remédio. Número 1. Permaneça na vontade de Deus. Vou falar alguma coisa para você que eu não se escandalize, irmãos. Ó, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele opera naquilo para que for útil na igreja. Nos dons espirituais, ele opera para que for útil. E como ele quer. Mas você sabia que você pode ativar esse poder do Espírito Santo na sua vida? Pela sua fidelidade, por se manter na vontade de Deus? Existe uma diferença entre a manifestação do Espírito Santo e da unção que está no crente. Quando você está orando bastante, está jejuando, quando você está buscando muito a Deus, irmãos, não fica um negócio queimando aqui dentro de você? Se chegar uma pessoa enferma e falar, ore por mim, irmão, você vai pôr a mão, a pessoa vai ser curada, irmão, porque existe uma transferência de poder que está no crente para a sua vida, para a vida daquela pessoa. E a enfermidade, que é algo ruim, que é do diabo, ela sai. Porque você está ativando essa manifestação na sua vida, esse poder de Deus, quando você está lá mesmo, buscando a Deus de verdade. Olha, permaneça então, número 1, permaneça na vontade de Deus. A Bíblia fala que Abraão, quando Deus fala com Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu da terra, de onde ele estava, mais ou menos 11 dias viajando, chegou até a terra de Canaã. E Abraão, ele permaneceu na terra de Canaã, sabe por quanto tempo, mais ou menos? Vamos pegar aí da história até Gênesis 15, que Deus vai falar com Abraão de novo. Em torno de 10 anos, quando ele chega na terra de Canaã, até que Deus vai falar com Abraão e faz uma aliança com Abraão em Gênesis capítulo 15, passam-se 10 anos. Mas Abraão, ele permaneceu na vontade de Deus. O que acontece com a gente? Deus fez uma promessa para você e às vezes demora para acontecer o negócio, a gente desanima, a gente para de vir na igreja, a gente já não ora com tanta eficácia mais, a gente já começa a murmurar e a reclamar. Não é assim que acontece com a gente? Você quer que Deus venha com o poder dele na sua vida? Permaneça na vontade de Deus. Olha para você ver, a Sara vai tentar ajudar a promessa se cumprir, pega lá a Agar egípcia, fala para Abraão, olha, tenha relações com ela lá para que ela me dê um herdeiro. Aí Abraão tomou Agar por mulher, que não era da vontade de Deus naquela hora, nasceu Ismael. Quando nasce o filho da promessa de verdade, dá uma briga entre o Ismael e o Isaac, a ponto de que Abraão tem que de novo mandar Agar embora por conta da briga dos dois. Eu pergunto, era isso que Deus queria para ele? Não era, irmãos, era para esperar que uma hora Isaac iria nascer. Então permaneça na vontade de Deus. Permaneça na vontade de Deus. Número 2, mantenha a sua fidelidade. Daniel declarou para o rei, Daniel declarou assim, Deus travou a boca dos leões, porque não foi achado em mim culpa alguma. Mantenha a sua fidelidade com Deus. Terceiro lugar, isso aqui eu acho fantástico. Prepare a terra. Quem já fez horta aqui? Quem já fez horta? O que você tem que fazer? Você pega lá o terreno, você não tem que preparar a terra, irmão. Chadãozinho, cavucar a terra. Primeiro você cavuca, né? Depois você quebra todos aqueles terrão, porque não vai nascer nada ali se você não quebrar, não deixar a terra fofinha. Aí você vai fazer as leiras. Você tem que adubar lá, colocar, a gente falava na época esterco, né? A gente pegava esterco ali, colocava o esterco e tal. Depois a gente semeava e aguava. Então, amados, você quer que Deus venha na sua vida, prepare a terra. Prepare a terra. Nós vemos em Marcos capítulo 4,
fala assim, ó, que o semeador saiu, o semeador lançou a semente sobre a terra, e ele fala assim, e não sabendo como, a semente ela brotou. Aí Jesus vai dizer assim, que a terra por si só produz, primeiro lá o broto, depois ele vai soltar lá a erva grande, depois a espiga. Então tem um processo, irmão, de você preparar a terra para lançar a semente. Você está investindo na vida do seu filho. Igual fizeram uma pergunta para mim, eu trouxe um menino meu na igreja e não ficou firme, então eu não vou levar o segundo. Não, você tem que lançar a semente na terra. Você não sabe como que ela vai produzir. A terra por si só ela vai produzir. Você tem que lançar, o trabalho seu é lançar a semente. Preparar ali a terra e lançar a semente. Jesus também disse assim que o reino de Deus é comparado a um homem que achou uma pérola num campo. Olha que interessante. Achou uma pérola num campo. Aquele homem se esforçou, fez de tudo e comprou aquele campo e o cultivou por causa daquela pérola. Então, amados, você tem que se esforçar um pouquinho, preparar a sua terra. Você quer que Deus abençoe a sua família, mas o quanto você ora pela sua família? O quanto você abençoa a sua família? O quanto você declara bênçãos sobre o seu filho, sobre a sua casa? Né? A gente precisa ir preparar o terreno. Contar assim um exemplo, gente, é um exemplo básico, simples para você entender. Eu sempre gostei, eu sou professor de português, eu sempre gostei de corrigir redação do Enem. Sempre gostei. Foi uma coisa assim, a Patrícia sabe que eu sempre quis trabalhar com isso, tal. E eu fiz vários testes para bancas de correção e eu não passava. A Patrícia até ria de mim, falou, amor, não passei de novo. Fazia o teste, não passei de novo. Aí que eu fiz, não, eu preciso estudar mais. Aí eu fui caçando material. Um dia eu achei um site que tinha curso de corretor do Enem. Nossa, pai, que beleza. Eu comprei curso, nossa, mas que curso simples e tal. Acredito que eu gastei R$60. Patrícia vai falar, R$60 no curso. Gastei R$60 no curso. E comecei a estudar, rapaz. Aí eles disponibilizaram uma apostila lá que mostrava assim, todos os detalhes de uma redação. Tal. E eu fui estudando esse curso. Aí, umas 2 semanas, mais ou menos, chegou um e-mail para mim que em todas as bancas, em todos os sites que tinha vaga para corretor, eu cadastrava o e-mail. Tem um lá que eu acho que a mulher que trabalha na parte pedagógica, ela não aguenta mais receber meu e-mail de teste para corretor, que eu não passei nessa. Mas eu fiz semana passada, eu fiz de novo, acho que agora eu vou passar. Aí, irmão, chegou o e-mail. Você foi selecionado para fazer o teste para corretor, tal. Você tem que ter 60% de aproveitamento e nós temos 350 vagas para corretor, é um corretor online. Aí eu fiz o teste, eu tirei 78% na prova de correção. Fui mal, porque eu tinha que ter tirado pelo menos de 90 para cima para entrar. Aí de repente chegou o e-mail, que eu fui aprovado, glória. Irmãos, aí eu entrei, não paga muito, Patrícia fica rindo de mim, nossa, mas paga pouco, mas eu gosto do negócio. E eu preparei a minha terra para conseguir passar. Eu fiz muitos testes eu fiz. Aí eu fui estudar. Falei, peraí, eu quero trabalhar com isso, então eu vou estudar. Até se você tem filho aí que vai fazer Enem, quiser que eu corrija a redação, agora eu já trabalho como corretor, então manda a redação para mim que eu corrijo. A gente vê um valorzinho aí. Porque é difícil, irmãos, corrigir a redação do Enem, não é fácil não. Tá? Mas eu preparei a minha terra, eu estudei para aquilo, preparei. Queria dar aula. Fui lá, estudei, fiz a faculdade, estou lá dando aula. Aí o pastor começou a dar aula de ensino religioso, falou, faz a pós de ensino religioso, você pode dar aula de ensino religioso na escola. Estou lá, irmão, no Polivalente, dando uma aula de ensino religioso. Você tem que preparar a sua terra para aquilo que você quer, irmão. Quer que Deus haja na sua vida? Prepare a terra. Está precisando de algo espiritual, uma intervenção espiritual, divina, prepare a sua terra, porque Deus ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Em quarto lugar, não murmure, porque a murmuração faz você perder toda a sua oração. Você pode orar, irmãos, mas se você murmurar, rapaz, se você murmurar, o diácono, busca um copinho de água menor, por favor. Olha o Severino, vai pegar. Estou tomando muita água.
Não murmure, irmão, porque a murmuração faz você perder muita coisa na sua vida, sabia? A murmuração faz você perder muita coisa na sua vida, rapaz. Olha o Israel no deserto. Quando Israel estava no deserto, eles não tinham água. Eles pediram água para Deus, mas eles pediram murmurando, rapaz. Quando eles estavam lá no deserto, eles murmuraram querendo que Deus mandasse comida para eles. E Deus desgostou tanto daquela geração, que aquela geração todinha caiu no deserto. Ninguém entrou na terra prometida, por conta da murmuração. É um negócio. Olha, irmão, essa murmuração é terrível. Quando Miriam e Arão falaram contra Moisés, murmuraram contra Moisés, a Bíblia fala que a nuvem de glória desceu. E Deus falou para Miriam e para Arão, falou assim: vocês estão falando do meu servo Moisés? Se eu quiser falar com um homem, eu falo por profeta, eu falo por sonhos. Mas com meu servo Moisés não é assim. Eu falo com ele boca a boca. E Miriam ficou leprosa por conta da murmuração. Então, meu querido, não murmure. Está esperando uma promessa de Deus, algo acontecer na sua vida? Mantenha firme. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme, que o Senhor vai operar. E em quinto lugar, para eu encerrar, você quer que Deus age na sua vida? Talvez você está aí nas redes sociais assistindo este culto. Entregue de coração a sua vida para Jesus. Entregue de coração, rapaz, a sua vida para Jesus. Poderia chamar você aqui para você contar um testemunho que quando a sua vida foi entregue de verdade para Jesus, o que aconteceu, né? Você que está me ouvindo, ainda não entregou de verdade mesmo a sua vida para Jesus, entregue a sua vida, que o Senhor virá de uma maneira sobrenatural e vai operar na sua vida, irmãos. Amém? Então, Daniel, ele permaneceu na vontade de Deus, ele manteve a sua fidelidade, ele preparou o terreno, que a Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Um homem ali firme, ele não murmurou. Quando pegaram Daniel para levar, Daniel foi, a Bíblia mostra ali, se ele tivesse murmurado, a Bíblia teria registrado que ele murmurou, mas ele não murmurou, ele foi quietinho. E ele entregou tudo para Deus e confiou em Deus. E quando estava na cova, o rei veio, né, a Bíblia fala assim que o rei de manhã veio e chamou com voz de angústia. Você vê que a Bíblia fala voz de angústia. Daniel, estava aquela voz? Daniel, olha, irmãos, seria acaso que o teu Deus te livrou? Voz de angústia. E Daniel lá da cova, ele vai bradar, aleluia, eu estou aqui, ó rei. Deus enviou o seu anjo e travou a boca dos leões, porque foi achado em mim fidelidade, e contra ti, rei, e contra Deus eu não cometi pecado algum. Glória a Deus, irmãos, aí a intervenção divina veio, o poder de Deus travando ali a boca dos leões. E isso é uma coisa minha, não é uma teologia que eu estou te dizendo, é uma opinião minha. Eu acho que Daniel fez uma oração, eu penso, tá, irmãos? Não é, estou falando, a Bíblia diz que a oração de Daniel está escrita nos Salmos. Não, eu penso que Daniel fez uma oração semelhante a essa. No Salmo 94, eu acho que Daniel na cova dos leões fez uma oração semelhante a essa. Salmo 94, versículo 19. Salmo 94, versículo 19. Acho que Daniel fez uma oração semelhante a essa, ó. Multiplicando-se dentro em mim a minha ansiedade, as tuas consolações alegraram a minha alma. Pode acaso associar-te contigo o trono de iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Olha que interessante, os governadores não fizeram uma lei contra Daniel? Não fizeram uma lei injusta contra Daniel? Então, olha o versículo 20, fala assim: pode acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam um sangue inocente. O Senhor, porém, é o meu alto retiro, aleluia. O meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, e Ele fará recair sobre eles a sua própria iniquidade,
e os destruirá na sua própria malícia, porque o Senhor nosso Deus os destruirá. Olha, irmãos, que oração que o salmista fez. Eu penso que Daniel fez uma oração semelhante. Falou: Senhor, o Senhor é o meu alto retiro, porque ajuntaram-se contra uma alma inocente, fazendo uma lei, apoiado em uma lei contra uma alma inocente. E ele fala assim, ó, que ele fará recair sobre eles a sua própria iniquidade. E a Bíblia fala então que ele tirou Daniel da cova, mandou que tirasse Daniel da cova. Os homens que fizeram a lei contra Daniel, o rei então mandou pegar os homens, as suas famílias, né, as suas mulheres e os seus filhos, e todos foram lançados na cova, irmãos. E a Bíblia fala que antes que se chegasse no chão da cova, os leões já tinham despedaçado aqueles que foram lançados. Amém? Glória a Deus. Então que o Senhor possa abençoar você com essa palavra simples, mas que eu tenho certeza que Deus falou com você e que vai resolver muita coisa da sua vida essa semana aí. Glória a Deus, vamos ficar em pé. E você que precisa, irmãos, de uma intervenção divina, você que precisa de uma intervenção divina, que Deus venha mesmo fazer algo que é só Deus. Não está no poder das tuas mãos, não está, você não tem como resolver. Se for uma atitude sua, você não precisa vir aqui na frente não. Mas se for algo assim que Deus precisa entrar, que tem que ser de Deus, uma intervenção de Deus, uma cura, uma causa aí, que tem que ser Deus que tem que entrar. Você quer receber esta oração? Vem aqui na frente, estaremos orando por você, abençoando a sua vida. Se você quer receber essa oração, enquanto o Severino canta, Deus do impossível, fazendo um favor, Deus do impossível. Enquanto estaremos aqui, Deus, e você quiser então vir, pode, irmão, né, impondo as mãos sobre você. Eu tenho certeza que vai fazer uma grande obra na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor, Pai querido. Glória a Deus. Você tem que tomar uma decisão para mudar aí. Vai orando a Deus também, falando. Ajuda também para Deus, né? Às vezes você não consegue tomar essa decisão sozinho. Está faltando de forças.